Então, com aquele conceito de Deus, eu fui para o mundo, fui para o exército, fui para a universidade, me tornei evolucionista e odiei a Deus como você nem imagina. E é daí que eu venho. E então, coisas estranhas começaram a acontecer na minha vida. Eu me casei com uma moça que seu pai era envolvido com ocultismo. Profundamente envolvido no ocultismo. E o seu irmão se tornou meu amigo. E ele me introduziu essas ideias ocultistas, cientologia, como se limpar, como se tornar um Deus por si mesmo. E eu entrei nesse campo e estudei sobre... nada profundo, só um pouquinho. E eu me casei com aquela moça, aquela ótima garota. E então o seu pai entrou na minha vida e começou a viver conosco, e ele me ensinou muitas coisas no ocultismo. Ele escrevia livros sobre ocultismo. Ele foi basicamente o primeiro a introduzir o ocultismo na África, no seu moderno sentido, com essas métricas, como escritos da Blavatsky, você sabe, aqueles livros da editora Lucifer Trust. E eu li muitos daqueles livros, e eu não li profundamente a filosofia. Ele me ensinou muitas coisas, ele me ensinou a experiência fora do corpo, e as pessoas pensam que essas coisas não são reais, mas elas são reais. Porém, na verdade, hipnótico, mas elas são reais. E são perigosas de fazer, porque na realidade pode morrer fazendo isso. E se você não tomar cuidado, eu estava mergulhado no ocultismo. E então a minha vida mudou quando o meu filho nasceu. E quando aquela criança nasceu, o meu sogro estava morando conosco e trouxe todo aquele inferno solto em minha casa. Meu bebê estava constantemente acometido por entidades espirituais. Foi horrível. Eu estava fisicamente atacado por entidades espirituais. Chocante. Você está lutando por sua vida. Foi inacreditavelmente real. Então havia alguma coisa lá. Eu era um ateu, mas um ateu não acredita em nada, nem qualquer coisa. Então ali estava com uma dicotomia. Por causa das coisas acontecendo em minha casa, eu precisei de ajuda para resolver o problema. E foi aí que o catolicismo veio para minha vida outra vez. Exorcismo. Quem pode fazer exorcismo e livrar das atividades demoníacas em meu lar? Um padre católico, que deveria estar habilitado para isso. Então eu fiz uma consulta com a igreja católica e encontrei uma igreja católica e perguntei a eles sobre exorcista, e eles tinham um na cidade do Cabo. Então eu fiz uma consulta com ele e fui e dirigi até lá, e o encontrei no seu escritório, e ele, um senhor já idoso, mas bem idoso, e ele tinha 1 ou 2, 3 anos a mais que eu agora. Ele olhou para mim e disse: você tem um problema em sua casa, o diabo está tentando matar seu bebê. Com isso ele me derrubou com uma pedra. Eu nunca contei nada para ninguém, eu só disse que tem um problema. Como você sabe? Ah, a freira me contou. Eu falei: ei, como poderiam te dizer isso? Ele disse: na realidade eu tenho orado por você 1 semana. Ele disse: impossível, eu só vim te conhecer hoje e encontrei ontem. Como você pode estar orando por mim? Ele disse: eu sabia que você viria, e eu sei qual é o seu problema, e eu sei que o problema é tão grave que só uma missa de exorcismo em sua casa será capaz de resolver seu problema. Eu disse: mas espera aí, o que você vai dizer tudo isso como freiras que disseram? Ele disse: não importa, são freiras que nunca vêm ao mundo. Eu disse: espera aí. E ele disse: você não sabe o que? Para fazer a missa em sua casa, você precisa de permissão do bispo. E eu disse: bem, quanto tempo leva isso? Pegar a carta assinada pelo bispo? Ele disse: eu já tenho, porque eu fui ao bispo pedir, porque eu já sabia que você viria 1 semana antes. Então ele foi à minha casa. Desculpa, você sabe, nós não acreditamos em nada mais. Eu não sou um católico praticante e a minha esposa é da igreja reformada. Ela é protestante. Ela não é praticante. Ele disse: não tem problema.
Então ele foi à minha casa e ele fez o exorcismo. Uma experiência incrível. Espalhou a água benta, colocou uns objetos na janela e em volta, e de repente algo o agarrou e o jogou de volta para a sala. Você já viu algo parecido assim? Um velho homem sendo jogado pela sala por algo que você não pode ver? Bem, seu ateísmo desaparece rapidamente sob essas circunstâncias. E eu fiquei pensando, esse homem vai morrer na minha casa? E então ele recobrou. Bem, de alguma forma, só para encurtar, o problema acabou. Como você reagiria? Então eu continuei com a minha vida normal, fui trabalhar, fui dar minhas aulas e fiz o que tinha que fazer, mas havia uma voz falando comigo e dizia, você é um hipócrita. Agora você é um hipócrita. Você deveria, na verdade, reconhecer que a Igreja Católica tem poder para fazer tudo isso. Então ela deve ser de Deus. E você diz que Deus não existe? O que você vai fazer agora? Então eu contactei o padre local e disse a ele, escuta, eu tenho um problema, eu sou evolucionista, eu acredito na evolução. E agora eu sou confrontado com essa ideia que Deus existe, poderoso, etc. E o que eu faço com a evolução? Ele disse, sem problemas, nós também acreditamos. Essa é a única maneira que tudo surgiu. Ok. Então eu voltei a ser um bom católico de novo, e a igreja, e a missa, ao confessionário, e fiz tudo o que os bons católicos fazem. Mas havia uma batalha na minha mente, e havia paz em minha casa, e minha esposa disse, você sabe o que talvez eu deveria tornar uma católica também? Ah, ok. Agora, nada de catolicismo profundo. Então eu estava na aula de medicina, alguns alunos do primeiro ano, 400 alunos assistindo minha aula, parecido como aqui. E eu estava ensinando a eles a evolução do rim. Desde o nefrídeo, dos organismos simples e todas as maneiras no ser humano. E uma jovem se levantou e disse, olha, eu não acredito no que está dizendo. Eu acredito que Deus criou este mundo. E aquela animosidade antiga, aquele ódio, apenas ferveu. Quero dizer, como se atreve uma jovenzinha a afrontar e confrontar o professor aqui na frente? Como ela ousa ridicularizar o que ele está dizendo para a classe? Então eu a destruí. De modo que ela sentou e chorou. Trabalho bem feito. Continuei com a aula, explicando. E é engraçado, alguns alunos gostaram, outros ficaram quietos, mas aquilo aconteceu. Quando voltei para minha sala, sentado na minha sala de professor, fiz meu trabalho todo irritado e zangado. Quanto mais trabalhava, mais voz me dizia, você é uma criatura nojenta. Como você pode ridicularizar aquela jovem só por ela acreditar que Deus criou o mundo? Isso é nojento. E o que um católico faz quando ele acaba de fazer algo nojento? Sim, ele vai ao confessionário para tirar a culpa do peito. Então eu pensei, ok, é quase hora do almoço, eu vou passar na igreja católica, vou procurar um padre e vou me confessar. Então eu fui para a igreja. Chegando na igreja, o padre tinha ido ao shopping. E eu disse à freira que estava lá, cadê o padre? Ela disse, foi ao shopping, mas ele já volta. Então eu fiquei esperando lá. Mas esperei por ele lá na igreja e ele estaria de volta mais cedo ou mais tarde. Agora, sabe que tinha essas coisas aí, eu tinha aula de tarde para fazer, eu tinha muita coisa, mas o padre estava no shopping. Isso é muito inconveniente. O que acontece quando o padre não está lá e eu atravesso a rua e o ônibus me pega? Então eu fico com o pecado e eu perco a salvação, certo? Eu dependo do padre. Então eu sentei na igreja e comecei a ficar com raiva do padre, porque ele não estava lá. Esse é meu sangue alemão, me perdoe. Minha propensão para o mal. Então eu sentei e olhei para a luzinha vermelha sobre o altar. E a luzinha vermelha significa que a pessoa consagrada está lá agora. Então, no pensamento católico, quem estava lá? Jesus. Mas é o Corpus Christi. Esse é o corpo. Ele não está vivo, é o sacrifício. Ele está morto, mas ele é Deus.
Ah, então eu olhei para aquela luz e as coisas consagradas ali e pensei comigo mesmo: eu não posso falar contigo, você está morto. Cadê o padre? Eu preciso ser perdoado, eu não tenho tempo, eu preciso sair agora. Você é um cadáver. Você não pode me perdoar. Cadê o padre? Cadê o padre? E o padre não voltava. E algo me deu um clique. E você sabe, isso é ridículo. Porque eu deveria depender de uma pessoa que não pode estar disponível? Então eu estava perdido porque a pessoa não estava lá. Então tem algo de errado com isso, concorda? Tem algo de errado com isso. Porque eu não posso falar com Deus, porque eu não posso falar com Ele. Porque eu dependo de um padre. Eventualmente eu ficava agitado e disse para mim mesmo: você sabe o que fazer? Isso não funciona para mim. Isso não faz sentido. Eu estava melhor como um ateu. E então eu cometi o maior erro da minha vida. Eu disse: Deus, se você existe, mostre para mim. E fui embora. Uau, que erro. Porque ele se mostrou. Quando eu cheguei em casa, eu estava muito estressado, mais que o habitual. Eu não tinha tido um bom dia. E eu esqueci de contar que quando o problema em casa parou, você consegue se recuperar, e resolvemos reformar a casa e chamamos um marceneiro. E reformou a cozinha. Ele era cristão, ele disse para mim, quando ele veio instalar a cozinha, ele disse para mim: eu posso te dizer uma coisa? Eu não faço só cozinhas, eu também ando com Deus, gostaria de falar sobre Ele. Podemos falar sobre isso? Eu disse: oh, meu amigo, por favor, me dê só a minha cozinha. Você pode adorar o seu Deus, mas eu quero a minha cozinha. Então ele me deixou um panfleto que me irritou e joguei na gaveta e deixei um ano. E eu cheguei em casa e disse para minha esposa: eu estou procurando por algo e eu não me lembrava que era. Ela disse: naquele armário, naquela gaveta, quando você abrir a gaveta, do lado direito, sob essa coisa, lá estará o que você quer. Isso me irritou tanto sobre as mulheres. Elas sabem onde está tudo. Eu não sei onde está nada. E se eu ponho algo ali e ela muda 1 milímetro para a direita, já era. Cadê? Está bem na sua frente. Não onde eu botei lá. Mas ela sabe de tudo. Bom, vamos lá. Então eu estava procurando por aquilo e nessa busca eu encontrei o panfleto. E pela primeira vez no ano eu realmente olhei para o panfleto. E o panfleto dizia: a Igreja Católica Romana mudou os mandamentos de Deus. Isso era tudo que dizia. Então tinha uma versão dos 10 mandamentos da Bíblia e a outra versão dos 10 mandamentos da Igreja Católica e outra da Bíblia Luterana. Tudo era o que tinha naquele pedaço de papel. Eu olhava: tá, isso aqui, ué, mas o que isso quer dizer? Como eles podem mudar os mandamentos? Então eu olhei aquilo e... será que é isso? Então eu disse para minha esposa: nós temos Bíblia? Porque os católicos não precisam de Bíblia. Eles têm o livro de catecismo, certo? Nós temos Bíblia? Ela disse: não, nós não temos Bíblia. Agora, eu fiquei irritado porque nós não tínhamos uma Bíblia. E eu fui conferir naquilo que estava me irritando. E eu esqueci até o que eu estava procurando. E eu não iria encontrar mesmo. E agora eu encontro um panfleto. E então eu me lembrei de uma caixa que uma senhora de idade tinha me dado. Ela era paraplégica e havia me dado os seus pertences, que por acaso eram velhas revistas e livros alemães antigos. E eu pensei comigo: você conhece velhinhas que são paraplégicas? Pode ter uma Bíblia. Talvez tenha uma Bíblia naquela caixa. Possivelmente estava guardada na minha garagem, não sei, por 5 ou 6 anos. Tirei as coisas, revirei até cansar. Tinha uma Bíblia lá, uma pequena Bíblia luterana. Então eu peguei, conferi. De fato, os mandamentos foram mudados. Aquilo me irritou. Então procurei um padre católico e perguntei àquele sacerdote católico: você pode me explicar por que os mandamentos foram mudados? Ele disse: eu não sei. Eu disse: bom, você veio à minha casa falar sobre isso? Então o padre foi à minha casa. E eu disse a ele: o que está acontecendo aqui? E ele disse: eu não conheço toda a escritura. Eu disse: desculpa, você é um sacerdote. Como você não conhece? Ele disse: não, eu não conheço, mas eu conheço alguém. Se você quiser. Eu disse: não, muito obrigado.
E então aquele carpinteiro que eu tinha contratado um ano antes, eu o procurei e disse: desculpa, você me deu um panfleto há um ano atrás, você poderia me explicar sobre ele? E ele foi. E ele me explicou aquela noite sobre o livro de Daniel, sobre Apocalipse, até a tarde da noite. E eu fiquei totalmente atônito. E eu pensei comigo: não pode ser verdade. Não faz sentido. Não pode ser. Então, eu fui à biblioteca da universidade para conferir os eventos históricos e ver se ele estava certo com relação à história e Daniel, aquela coisa toda. E eu não conseguia ver erros, exceto por um problema. Ele disse: o dia de sábado, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra e o mar. Mas agora o que eu vou fazer com isso? Porque eu sou evolucionista? Não tem como Deus ter feito isso em 6 dias. Então eu tinha um sério problema agora. O sábado era uma grande questão para mim, porque eu era um evolucionista. Isto é, eu estava tentando encontrar respostas para as coisas e eu não estava conseguindo. Então alguém me deu um livrinho, uma colega minha, na verdade a minha secretária. Ela disse: eu quero que você leia isto. Agora, eu não contei a ninguém que eu havia tido contato com pessoas que guardavam o sábado. Não falei para ninguém. Mas ela me deu aquilo. Era um livro pequeno contra o sábado. Porque o sábado não deve ser guardado. O 7º dia, sábado. Então eu folheei, mas eu estava tão ocupado com as minhas coisas evolucionistas. Agora, eu não tinha tempo para isso. Eu dei para minha esposa. E minha esposa leu o livro escrito contra o sábado. E veio a mim e disse: eu vou guardar o sábado. Desculpa? O que o livro diz? Ela disse: bem, eu li o livro. Ele me deu todas as razões porque você não deveria guardar o sábado, que o bispo falou isso e isso, e os teólogos dizem outras coisas, mas nenhum deles diz o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o contrário, então está errado. Então ela aceitou o sábado. Agora eu tinha um problema. O que eu faria? Porque eu não podia guardar o sábado, eu não acreditava na criação. Era ridículo. Bem, mas eu considerei aquilo e num dado momento eu comecei a guardar o sábado. E então eu me tornei o que sou hoje, um adventista do 7º dia.